Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Apresentação. Visitei o velho templo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhe o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente clamando: "Senhor Edwards, tenha compaixão!" Outros se agarraram aos bancos pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro. Mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Rogara a Deus sem cessar: "Dá-me a Nova Inglaterra." Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha um semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Assim escreveu J. Wilbur Champman acerca de Jonathan Edwards. Esse célebre pregador, contudo, não foi o único que lutou com Deus em oração. Ao contrário, depois de ler cuidadosamente as biografias de alguns dos maiores vultos da Igreja de Cristo, concluímos que nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente aos seus próprios talentos e força de vontade. Certamente um biógrafo que não crê no valor da oração, nem conhece o poder do Espírito Santo que opera nos corações, não mencionaria a oração como sendo o verdadeiro mistério da grandeza dos heróis da fé. Lemos, por exemplo, 2 livros bem escritos da vida de Adoniram Judson. Quando estávamos quase a concluir que houvesse alguns verdadeiros heróis da igreja realmente grandes em si mesmos, encontramos outra biografia dele, escrita por um de seus filhos, Eduardo Judson. Nessa preciosa obra, descobre-se que esse talentoso missionário passava diariamente horas a fio, de noite e de madrugada, em íntima comunhão com Deus em oração. Qual é, então, o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observaram. Confessamos que a bibliografia abaixo muito nos inspirou ao escrever este livro, de Jerônimo Savonarola, Lodsen, Martinho Lutero, de Lindsay, Lehman, Olson, Stuart, Canuto, Saussure, Knight, Anglin e Frodson, João Bunyan, de Gulliver e Lawson, Jonathan Edwards, de Allen, Hickman e Howard, João Wesley, de Baltas, Lawson, Telford, Miller, Fitchett, Winchester, Joy e Boyers, George Whitefield, de Gladstone, Lawson e Olson, David Brainerd, de Smith, Harrison, Lawson e Edwards, Guilherme Carey, de Harrison, Dalton, Olson, Mushman, Christman Evans, de Davis e Lawson, Henrique Martin, de Harrison e Page, Adoniram Judson, de Harrison e Judson, Carlos Finney, de Day, Belts e Finney. Também nos inspiraram obras sobre a vida de outros homens de Deus, heróis também, que figuram neste livro: George Miller, David Livingstone, João Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, Pastor Hitz, Dwight Lyman Moody, Jonathan Goforth. Não empregamos aqui a palavra herói no sentido pagão, isto é, grandes vultos humanos divinizados. A Bíblia fala de homens ilustres de valor, os valentes, os fiéis, os vencedores. A vida desses homens foi que nos inspirou com sermões ardentes e empolgantes. Muitos crentes ficam satisfeitíssimos por apenas escapar da perdição.
eles ignoram a plenitude do Evangelho de Cristo, Romanos 15:29, a vida em abundância, João 10:10, e muito mais do que ser salvo, como se vê ao ler as biografias referidas. Que o exemplo dos heróis da fé nos incite a procurar as bênçãos sem medidas, citadas em Malaquias 3:10, o autor. O Salvador espera e o mundo carece. Foi quando Stanley Smith e Carlos Studd se hospedaram em nossa casa que iniciei o maior período de bênçãos da minha vida. Antes eu era crente precipitado e inconstante. Às vezes ardia de entusiasmo para depois passar dias inteiros triste e desanimado. Percebi que esses dois jovens possuíam uma coisa que eu não tinha, algo que lhes era uma fonte perene de sossego, força e gozo. Nunca me esquecerei de uma manhã, no mês de novembro, ao nascer o sol, quando a luz entrava pela janela dentro do quarto, onde eu meditava sobre as Escrituras desde a madrugada. A palestra que tive, então, com os dois moços, influenciou o resto da minha vida. Não devia eu fazer o que eles tinham feito? Não devia eu ser também um vaso, apesar de ser barro, para uso do Mestre? Assim escreveu o amado e santo pregador F.B. Meyer sobre a mudança de sua vida que resultou em tanta glória para Cristo na terra. Iniciamos a leitura das biografias de alguns dos maiores servos de Deus. Não devemos reler e meditar sobre a fiel vida de Savonarola, a estupenda obra de Lutero, o zelo incansável de Wesley, o grande avivamento de Edwards, enfim, sobre cada história? Não devemos deixar cada herói hospedar-se conosco como Stanley Smith e Carlos Studd hospedaram-se na casa de F.B. Meyer, para nos falarem e influenciarem, transformando-nos profundamente para o resto da vida? Isso é o que o Salvador espera e o mundo carece. O soluço de 1 bilhão de almas. Disse que Martim Lutero tinha um amigo íntimo cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio trabalhando no serviço do mestre, Micônio ficou penalizado e disse-lhe: posso ajudar mais onde estou. Permanecerei aqui orando enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Micônio orou dias seguidos por Martinho, mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual o purificara de todo o pecado. Segue-me, disse-lhe o Senhor, levando-o para um alto monte de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Essa vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitas milhares de ovelhas brancas. Somente havia um homem, Martinho Lutero, que se esforçava para apacentar a todas. Então o Salvador disse a Micônio que olhasse para o poente. Olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifador que lhe dava para cegá-los estava quase exausto, contudo persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário ceifeiro, seu bom amigo Martinho Lutero. Ao despertar do sono, tomou esta resolução: não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar do labor do seu fiel amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher quem escreveu: todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que igualmente foram homens de intensa oração. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma,
quando eu era ainda jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar com o evangelista. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: "Nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava, prostrado. Ajoelhei-me e pus a mão sobre o seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: "Ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus." Pregara ali 20 dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecido. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior. Mas ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: "A luz do rosto não é da terra." E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações, como no tempo de Lutero, Edwards e Judson. Transcrevemos aqui o seguinte comentário publicado em certo jornal: "A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte. Somente ele e ela assistiram. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que essa esposa de um pastor angustiado começou a orar sozinha num salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-lhe para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhe deu um grande templo, situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo também a assistência aumentou, a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a assistir às pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados.
Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desprezo desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo, foi que Carlos Zwingli escreveu o que lemos acima. E é por essa razão que se abrasa a alma de heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Na campanha de Piemont, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhaste sangrentas batalhas, sem canhões, atravessastes caudalosos rios, sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes, sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo. É como se não tivéssemos feito coisa alguma. A audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas para salvar atualmente do que no tempo de Miller, de Livingstone, de Patton, de Spurgeon e de Moody. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e os suspiros de mais de 1 bilhão de almas na terra que não conhecem o caminho para o lar celestial.